Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa análise bem diferente, quase uma saga para tentar entender o nosso mundo. Vamos usar uma estrutura simbólica bem particular para falar de fé, de tecnologia e do nosso futuro. Então, o ponto de partida de toda essa interpretação é uma pergunta que, olha, dói um pouco. Sabe aquela sensação de que algo não está certo? A fonte que a gente está analisando coloca o dedo na ferida e questiona. Será que a fé, do jeito que a gente vê hoje, está perdendo a alma, se esvaziando de sentido? Nossa, essa frase é um soco no estômago, né? O altar virou caixa registradora. Ela resume tudo de forma brutal. É a imagem de uma inversão total de valores, onde o que é comercial, o dinheiro, acaba fazendo mais barulho do que o que deveria ser sagrado, a conexão, a oração. Então é exatamente essa jornada que a gente vai traçar agora. A proposta aqui é bem ousada: usar símbolos super antigos para fazer um mapa dessa crise espiritual dos nossos tempos. É como se fosse uma saga em capítulos e a gente vai passar por cada um deles para entender onde isso vai dar. Bom, e o primeiro capítulo dessa saga é justamente sobre isso, quando a fé vira um produto. É aqui que o conflito todo começa, com o que a fonte chama de o Evangelho de Mamon. É, digamos, o ponto zero da crise que a narrativa descreve. E o que seria esse tal Evangelho de Mamon? Olha, é importante entender, a ideia aqui não é criticar a riqueza em si. É sobre um sistema onde a lógica de comprar e vender invade o espaço sagrado. A fé vira um produto, a bênção vira uma negociação e a esperança vira uma espécie de contrato. Você deposita a sua parte e espera um retorno. E como a gente vê isso no dia a dia? Os exemplos são bem claros, né? A fonte aponta para coisas que a gente até já se acostumou a ver. Altares com um QR Code para ofertas, a fé sendo tratada como uma marca, um grande espetáculo, a esperança que depende do quanto se oferta. No fim das contas, a grande mudança interior fica de lado, e o que importa é a busca por coisas materiais. Para dar nome a esse sistema todo, a narrativa resgata um símbolo muito forte: Babilônia. Mas atenção, não é a cidade da história antiga. Aqui, Babilônia é uma ideia, um sistema espiritual global que mistura tudo: religião, mercado, tecnologia. E o produto final disso, segundo a análise, é o comércio de almas humanas. É a venda de esperança e de propósito como se fossem qualquer outra mercadoria. E esse sistema se apoia em três grandes pilares, o que a fonte chama de a trindade do engano. Primeiro, a besta, que simboliza o poder da tecnologia e da política, sabe, os grandes sistemas de controle. Depois, o falso profeta, que seria a religião que vende, que dá o aval para tudo isso. E por fim, a prostituta, representando a cultura do consumismo, do entretenimento que nos distrai. Esses três juntos seriam a base dessa Babilônia moderna. Ok, mas e aí? Esse sistema dura para sempre? Segundo a saga, não. Agora a gente entra na parte em que tudo começa a rachar. A narrativa descreve um ponto de virada, um evento que muda tudo, chamado de o Evento Porta, que vai levar à queda da catedral. Pensa nesse evento Porta como um grande apagão, mas não só de luz, é um apagão de informação. Imagina se de repente todo o fluxo de dados, de notícias, de redes sociais simplesmente parasse. Seria um momento em que a estrutura toda treme na base e a grande ilusão em que a gente vive se quebra em pedaços. A diferença do antes e do depois seria brutal. A gente sairia de um barulho digital sem fim para um silêncio digital. O sistema de que dependemos, paralisados. E a fé, que era feita por transação, por app, por live, de repente, ela exigiria presença de verdade. Porque todos os intermediários digitais simplesmente sumiram. E o eco metálico de um mundo digital morre. É forte, né? A ideia aqui é que não é só uma falha de sistema, é o fim de uma era, o fim do som que definia nosso tempo. E o silêncio que vem depois não é um vazio. Pelo contrário, ele revela muita coisa. E aqui vem o pulo do gato. Esse colapso não é só do mundo lá fora, ele acontece aqui dentro também. As instituições caem, mas junto com elas caem as nossas certezas. Aquele orgulho, aquela fé de aparência, tudo desmorona. É como uma purificação, que acontece primeiro no nível da consciência. Depois da queda, da rachadura, a saga entra na sua fase final, na resolução. É o retorno ao silêncio. E é nesse silêncio que algo novo pode nascer, algo que a fonte simboliza como o reino do Cordeiro. E é super importante entender isto. Esse reino não é um lugar, tipo um país ou uma cidade.
é um estado de consciência. É sobre restaurar o que foi perdido, reencontrar uma pureza, uma presença espiritual que o barulho todo daquele sistema antigo tinha abafado. Olha só o contraste entre os dois reinos. De um lado, o de Mamon, que é todo para fora, é performance, é transação, é aparência. Do outro, o do Cordeiro, que é para dentro, é autêntico, é sobre presença, sobre pureza de coração. É basicamente trocar o grande espetáculo pelo silêncio significativo. E para amarrar essa ideia, a fonte usa essa passagem super conhecida. O reino de Deus está dentro de vós. É a chave de tudo. Mostra que essa jornada toda, que parece ser sobre o fim do mundo, é na verdade uma jornada para dentro de si. Então, o que muda? Tudo. A própria ideia de prosperidade é virada de cabeça para baixo. Não é mais sobre o que está na conta do banco, mas sobre ter um coração em paz. E num mundo que vive de barulho, escolher o silêncio para se conectar com o que é essencial se torna o ato mais revolucionário de todos. Beleza, vamos juntar as peças agora. Se a gente olhar para a saga inteira, dá para ver que é uma grande jornada da consciência. É um percurso simbólico que vai, como diz a fonte, da marca ao trono. Então, resumindo a jornada em 4 passos. Primeiro, o sistema se corrompe com o evangelho de Mamon. Segundo, esse sistema começa a rachar com um evento porta. Terceiro, tudo que é falso, por fora e por dentro, desaba na queda da catedral. E, por fim, a consciência é restaurada com o reino do Cordeiro. No final das contas, o que é tudo isso? Não é uma profecia literal do futuro, mas sim um mapa. Um mapa simbólico para entender a jornada de uma consciência que sai de um estado de prisão, de barulho, e vai em direção à liberdade e à autenticidade espiritual. E essa frase final amarra tudo perfeitamente. A palavra apocalipse não significa destruição. Na origem quer dizer revelação, tirar o véu. Então essa saga toda não é sobre o mundo acabar, mas sim sobre o engano acabar. É sobre as máscaras do mundo caírem para que a verdade possa ser vista. E para fechar, fica uma provocação para a gente pensar. Se esse sistema que a gente descreveu, a Babilônia, é feito de ruído, de distração constante e de espetáculo, a pergunta que fica é: o que será que a gente só consegue ouvir no silêncio? Que verdades estão esperando a gente parar para escutar?